Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo nesse canal. Como a manifestação me ajudou a emagrecer mais de 15 quilos. Eu vou contar tudo aqui. Então, preparem-se porque teremos mais um vídeo longo por aqui, hein? Preparem a pipoca. Primeiro, eu vou começar falando sobre a manifestação. Nós já sabemos aqui nesse canal, né? Porque eu tenho fé que vocês estão maratonando os vídeos. Então, isso quer dizer que nós já sabemos que manifestamos aquilo que somos e não aquilo que queremos, certo? Então, partindo já desse ponto, mas caso você ainda não tenha assistido os outros vídeos, eu vou te dar uma colher de chá, hein? Então, caso isso ainda não tenha acontecido, você pode me perguntar. Ou se você é novo por aqui, né? Mas Sol, como fazemos isso? Como que eu faço para ser aquilo que eu quero manifestar? Você vai precisar resgatar a sua verdadeira identidade. Isso. Você vai precisar resgatar a sua identidade no Senhor. Nesse canal, nós conversamos sobre esses temas, sobre reprogramação mental, sobre inteligência emocional, sobre manifestação, vibração, lei da atração, essas cositas todas, mas tudo com base na palavra de Deus. Então, como eu estava dizendo, você vai precisar resgatar a sua identidade no Senhor, que é uma identidade de filhos, de herdeiros. Nesse vídeo aqui, ó, que eu vou deixar aqui, ou aqui, não sei. Nesse vídeo, que tá com essa capa, eu falo muito sobre essa questão da identidade. Então, corre lá para você assistir. Combinado? Quando nós resgatamos a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações, elas mudam. Nesse processo que eu emagreci, eu não tinha problemas em relação à minha identidade, eu já tinha minha identidade firmada no Senhor. Mas eu tive um outro grande problema, eu estava com depressão. E foi justamente a depressão que contribuiu para esse ganho de peso muito grande. E eu tive depressão porque eu perdi 2 irmãos em 15 dias. E isso foi muito forte para mim, porque eu já não tenho os meus pais e infelizmente eu não suportei, foi uma dor muito grande e aí eu tive depressão. E nesse período eu já estava vindo da pandemia, que eu já tinha adquirido uns quilinhos na pandemia, e juntou com a depressão e eu adquiri mais quilos, né? Eu não pesei, gente, porque como eu estava doente, eu não tinha esse hábito de pesar, não tava... Quem está com depressão não se importa com essas coisas. Então, eu não tinha esse hábito, então não sei exatamente quantos quilos, mas eu creio que foram mais de 15, por volta de uns 20 quilos a mais que eu adquiri nesse corpício aqui. Então, nesse período foi um período muito difícil para mim, em que eu colocava aquela tristeza na comida. Muitas pessoas
param de comer, não é verdade? Quando estão com depressão, sim. No meu caso, no início, foi isso que aconteceu. Eu não comia nada, nada. E quando eu precisava resolver algum problema na rua, eu desmaiava, eu passava mal. E aí as minhas sobrinhas tinham que me buscar. Então eu vi que eu estava ali causando mais um problema na vida das minhas sobrinhas, porque elas que tinham perdido a mãe, que no caso era minha irmã, né? E ainda tinham que ficar atrás de mim porque eu passava mal na rua. Então a solução que eu achei naquele momento era comer. Então eu descontava aquela tristeza, passei, né? Porque antes era a falta da alimentação. E depois eu passei a descontar aquela tristeza no alimento, porque também eu não queria dar trabalho para ninguém. Então, aí eu comecei a comer demais. E aí eu fui engordando sem perceber. E com a depressão veio vários problemas de saúde. Pressão alta, fibromialgia, ansiedade, que mais? Insônia. Nossa, eu não tinha problema nenhum de saúde antes da depressão, mas ela foi um tsunami no meu corpo. E eu vou deixar aqui para vocês algumas fotos, uma imagem, né, desse período, o tanto de remédio que eu tomava. Eu tomava até tarja preta e remédio na veia e nada solucionava. Era remédio para depressão, para ansiedade, para dormir, para pressão. Gente, era uma mesa cheia de remédios e mesmo assim eu não via melhoras. Pelo contrário, eu só via cada vez mais eu me afundando naquele poço daquela tristeza sem fim. Então, fazendo um paralelo com a manifestação, para nos tornarmos a pessoa que queremos, o pensamento-chave é darmos o primeiro passo. Então, no meu processo, esse primeiro passo veio quando um dia eu tinha tomado remédio na veia no hospital, de tantas dores que eu sentia da fibromialgia. E tinha acabado de chegar em casa, aquela mesa cheia de remédio, e eu olhei para aquilo ali, para aquele tanto de remédio para o meu braço, que eu tinha acabado de tomar remédio na veia e eu não conseguia sentar de tantas dores. Então eu olhei para aquela mesa e eu falei para o Senhor: Senhor, eu não quero passar a minha vida inteira assim, tomando esse tanto de remédio. E foi aí que veio o meu primeiro passo, a minha primeira decisão. Ou seja, a minha decisão, né? Porque até então eu só sobrevivia. A minha prioridade não era emagrecer, eu não vou mentir para vocês. Isso aconteceu como consequência, mas não foi isso, não era isso a minha prioridade, não foi isso que eu havia pedido ao Senhor. O que eu queria naquele momento era parar de tomar remédios, não precisar mais daquela mesa cheia de remédios e nem ter que voltar ao hospital. Como eu estava com depressão, eu nem tinha noção que eu tinha engordado tanto assim, eu não prestava atenção nessas coisas. Eu fui ver mesmo que eu tinha adquirido peso quando eu já tinha emagrecido e eu vi essas duas fotos olhando a minha galeria de fotos. Eu não lembro exatamente como que foi esse momento. Eu só sei que eu vi essas duas fotos e eu levei um susto, mas eu já estava magra. Mas foi nesse momento que eu percebi o quanto eu estava gorda, né? Então foi quando eu vi essas duas fotos. Então, nesse dia, eu pedi ajuda ao Senhor. Eu decidi. E eu disse para Ele: Senhor, sozinha eu não vou conseguir. Mas eu prometo que se o Senhor vir comigo, eu irei fazer a minha parte.
Então eu decidi. O primeiro passo é igual a decisão. Você precisa decidir fazer a sua parte. E claro que o nosso maravilhoso Pai, o nosso amado Jesus e o nosso doce Espírito Santo vieram comigo e me ajudaram em todo o processo. Sem eles, eu não teria saído do lugar. Então, você também precisa decidir. Esse é o primeiro passo. Ah, Sol, mas como eu faço isso na prática? A minha motivação não foi emagrecimento, mas foi parar com a medicação, eu queria ser curada, né? E parar de tomar remédios. Era essa a minha motivação. Mas a sua talvez seja emagrecimento. Mas seja o que for que você queira, você precisa primeiro decidir, tomar o primeiro passo. Ou seja, decidir é igual a tomar o primeiro passo. Segundo passo, você precisa ter clareza do que você quer. Talvez nesse momento você queira muitas coisas, trabalhar muitas áreas da sua vida, mas você precisa priorizar uma área. Porque isso vai, ainda mais no início, isso vai gastar muita energia e você não vai conseguir se concentrar em tantas coisas. Então priorize uma, foque nela, coloque toda a sua energia nela. E quando você conseguir a vitória nessa área, aí você vai para as outras, mas priorize uma, foque nela e seja detalhista. Coloque assim com riquezas de detalhe, com muita clareza o que você quer. Terceiro passo. Desculpa aí o barulho, gente, aqui tem um barulho, não eu tô com o microfone, né, com ativador de ruídos, mas eu não sei se vai sair ou não. Então, caso saia algum barulho aí, vocês me perdoem, né, eu não moro sozinha. Então, voltando. Terceiro passo. Esqueci, me perdi. Terceiro passo, você precisa alinhar a sua identidade àquilo que você quer, né, para manifestar. Então, no exemplo de emagrecimento, que é o assunto do vídeo, né, eu quero ser uma pessoa magra. Então você tem que visualizar, pensar nisso, visualizar, ver aqui na sua mente você magra. E você tem que se sentir assim, uma pessoa magra, e agir como uma pessoa magra. Não necessariamente uma pessoa magra, deixa eu recapitular, porque tem muitos magros que não têm uma vida saudável. Venhamos e convenhamos, né? Essa é a verdade. Então a gente está falando aqui de uma vida saudável, né? Então você tem que se ver como uma pessoa saudável, daquele shape ali que você quer, né? Se veja como uma pessoa saudável. Sinta que você é uma pessoa saudável, uma pessoa que faz exercício, uma pessoa que tem uma excelente alimentação. Eu sou essa pessoa. Sinta, para você vibrar junto, tem que estar tudo alinhado, lembra? E o principal, haja como essa pessoa. O que as pessoas saudáveis fazem? Elas fazem exercícios, elas têm boas opções de alimentos. A maior parte da alimentação delas é saudável. Então você tem que começar a ter essa atitude de comer coisas saudáveis. E de fazer exercícios, né? Claro. No meu caso, eu já me via sem remédios, porque naquele dia eu falei assim: eu preciso tirar foto dessa mesa de remédios, porque eu preciso provar. Como que eu vou contar o meu testemunho? Eu preciso de uma prova de que eu tomava esse tanto de remédios. E eu fui lá e tirei fotos e eu filmei aquele tanto de remédio. A filmagem eu perdi, mas a foto eu ainda tenho.
Aqui, ó. Então, eu já me via contando o testemunho de que eu não tomava mais remédio, tá vendo? Já estava mudando a minha mente. Eu já me via ali contando o meu testemunho. Por isso eu tirei as fotos naquele dia, porque eu tinha certeza que ia materializar. Eu não tinha dúvidas. Eu me via contando o testemunho. Entende? E eu sentia aquela vibração daquele momento de eu contando o testemunho. Isso é um outro fato da manifestação, o sentir, você vibrar ali, ó. Você vibrar naquela emoção daquilo que você quer viver. Então eu me via contando testemunho, eu estava vibrando ali, eu estava feliz com aquela imagem que estava na minha mente. E o fato de você sentir, né, a emoção, ela é muito importante nesse processo de manifestar. Gente, perdoa a minha dicção, gente. Eu vou melhorar. Isso vai materializar, porque eu já me vejo melhor falando, pronunciando as palavras sem nenhum tropeço. Mas enfim, voltando ao nosso assunto. Isso, a emoção, ela é um fato muito importante da manifestação também. Ah, mas se fosse só isso, né, seria fácil demais, né? Seria, ó, mamão com açúcar. Claro que não. Tem a ação. Ação. Lembram que a fé sem obras é morta? Sim, tem a ação. Então, todos os dias nós precisamos criar evidências de que somos aquela pessoa que a gente está manifestando. E o que eu fazia? Eu comecei a viver como uma pessoa saudável. Uma pessoa que faz boas opções de alimentos. Ou seja, lá no supermercado, eu não ia naquelas sessões de chocolates quando eu ia fazer compra, ou naquelas sessões de sorvetes, ou naquela parte que eu amava, que era dos biscoitos cheios de farinha branca. Farinha branca inflama muito o corpo. Açúcar inflama muito o corpo. Fritura inflama muito o corpo. Então eu comecei ali no YouTube a assistir muitos vídeos sobre os alimentos que não inflamam o corpo. E no meu armário eu comecei a substituir, por exemplo, trocar o óleo de soja pelo azeite, né, colocar mais frutas na minha alimentação. Todos os dias eu passei a comer frutas, porque antes eu não comia frutas. Verduras, isso ainda é um problema para mim, mas eu tenho melhorado aos poucos, mas a verdura, o legume, isso ainda é um problema para mim. Mas eu incluí em todas as minhas refeições a proteína. Na minha geladeira também fui trocando ali aquelas coisas, sorvete, tudo que era inflamatório, eu fui retirando. E consequentemente, como tudo que inflama nos incha, também nos engordam. Então, por isso eu emagreci. E aí eu comecei a viver como essa pessoa saudável. No início, eu ainda não conseguia fazer exercícios, porque, como vocês viram, eu tinha acabado de chegar do hospital, eu estava com muita crise de fibromialgia, eu não conseguia sentar de dor. Então, no início, eu não conseguia incluir os exercícios. Então, eu fui primeiro para a alimentação. E mesmo na alimentação, eu fui aos poucos. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu comecei com aquela dieta que se chama 80-20, que 80% da minha alimentação era saudável e eu tinha 20% que eu podia ali fazer de refeição livre. Esses 20% eram 3 refeições na semana, eu comia o que eu queria. Então, por exemplo, eu gostava muito de um bolo de chocolate que eu fazia com leite condensado, com pedaços de chocolate, com muito inflamatório esse bolo, gente. Nunca mais eu comi. Mas na época, quando eu comecei, eu ainda comia. E ele tinha também
leite condensado, morangos. Nossa, é um bolo maravilhoso, gente, muito gostoso. Então eu fazia aquele bolo e para eu não comer o bolo inteiro, eu congelava os pedaços. Então quando eu tinha aquela refeição livre, eu sempre optava por esse bolo porque eu amava esse bolo. Então eu tinha ali 3 refeições livres durante a semana e isso foi muito bom porque eu ficava torcendo para chegar o dia da refeição livre. Porque eu também determinava que dia seria aquele, senão podia desgovernar aí o meu cérebro, né? Então, isso foi muito importante, eu ir aos poucos, né? E fazendo essa troca de mentalidade. Eu sou uma pessoa saudável, eu vivi esse personagem, porque naquele momento eu ainda não era, mas eu vivia como se fosse. Naquele momento ainda era difícil para mim. Então, de fato, eu estava vestindo aquele personagem, sentindo aquela emoção, sentindo aquilo tudo, agindo como uma pessoa saudável. Então, isso tudo foi me mudando. Hoje, eu de fato sou uma pessoa saudável. Eu não sinto falta daquelas coisas que eu comia. E outra coisa também prática que eu vou ajudar vocês aqui, em vez de fritar os alimentos, você grelhar. Então quando eu vou fazer um bife, eu grelho ele ali no azeite, eu não frito o bife. E a mesma coisa é o peixe, é o frango, eu sempre grelho ali com um pouquinho de azeite. E tudo fica muito gostoso se você colocar bons temperos. Vai ficar maravilhoso, não precisa ser frito. A batata doce você não precisa fritar, você pode grelhar ali ó, no azeite, fica uma delícia. E outro ponto é isso que eu quero passar para vocês. Procurem receitas gostosas, porque tem muitas receitas saudáveis gostosas. Muitas. Vai ali adequando de acordo com o seu paladar e com a sua situação financeira também. Mas tem muitas opções. E isso vai te ajudar muito no processo, porque se você pegar um bolo de chocolate, aquele bolo que eu fazia, e eu pôr um brócolis na minha frente, sinceramente, né, que troca é essa? Então vai ser muito sofrida. Então eu tenho que pegar um bolo de chocolate, aquele bolo que eu fazia, e fazer um bolo de chocolate saudável. Tem muitas receitas no YouTube que nos ajudam muito nesse processo. Então vai adequando aí, mas sempre faça substituições prazerosas, gostosas, porque o seu processo não vai ser tão sofrido. Vai ser mais fácil você vestir esse personagem de uma pessoa saudável. E daí a pouco você será, de fato, vai manifestar. Hoje eu estou manifestada, eu sou uma pessoa saudável. E aí voltando aí na questão prática, depois de mais ou menos uns 15 dias, isso surtiu um efeito tão grande em mim que os remédios não tinham, gente. Foi algo incrível. Eu comecei a ter ânimo, porque eu ia para a escola, eu trabalho em escola, sou professora. Então eu ia para a escola simplesmente porque as crianças me faziam bem, quando eu conseguia ir, né? Naquele período, por exemplo, quando eu comecei, eu estava em crise, então eu estava de atestado médico. Mas aí quando eu voltei a trabalhar, eu ia, mas eu ia só para existir na escola, porque as crianças me faziam bem, eu não conseguia fazer nada na escola, eu tinha crises de choro na escola. Mas aí quando tinha mais ou menos uns 15 dias que eu tinha feito essa mudança na minha alimentação, eu já vi, gente, eu já vi frutos, eu já vi, como que eu falo? Frutos mesmo, né? Consequência, melhoras é a palavra, achei. Eu demoro, mas eu acho. Eu já achei melhoras em mim, no meu ânimo. Eu comecei a sentir vontade de desenvolver projetos na escola. E aí eu chamei uma colega, se ela queria fazer junto comigo aqueles projetos e tal, e ela aceitou, ficou feliz, a gente começou a fazer um monte de projetos na escola. Eu comecei a ter vontade de trabalhar, isso foi o primeiro sinal em mim de que aquilo estava funcionando, que aquilo estava fazendo mais efeito do que aquela mesa de remédio. Mas eu não parei com os remédios, eu continuei com os remédios, mudei a alimentação, mas continuei com os remédios. Mas
comecei a dormir, que eu não dormia mesmo com remédio. De que sal? Olha, de que sal? Me ajuda, pai. Então, calma, fala devagar, calma, respira. Então, mesmo tomando remédio tarja preta, eu não conseguia dormir, eu já conseguia dormir, eu já voltei a querer fazer projetos na escola, ter ânimo para trabalhar. Então, em 15 dias, eu já comecei a ver melhoras. E aí isso me deu, um gás para continuar. E aí eu comecei a colocar exercícios leves em casa mesmo. Sempre fiz exercícios em casa, até hoje eu faço em casa, e caminhada, porque eu não gosto de academia, não gosto daquele ambiente de academia. Então eu faço em casa mesmo e faço caminhada na rua. Mas aí eu comecei a introduzir exercícios leves ali que eu pesquisava no YouTube, que dava para eu fazer. E foi só glória a Deus e aleluia, porque foi só melhora. E aí depois ali de um tempo, mais ou menos uns 4 meses, eu senti uma direção no meu espírito, do Espírito Santo, que eu poderia começar a desmamar dos remédios. Isso não foi uma orientação médica, eu não oriento vocês a fazerem isso, isso foi algo muito pessoal meu com o Senhor. E aí eu fui tirando os remédios da depressão, primeiro. E fui sentindo ali como que eu estava, né? Tirei o remédio para dormir, porque eu não estava precisando mais, e tirei o da depressão. E o da pressão também, que minha pressão estava normalizada. Então eu fui tirando os remédios. O único remédio que eu fiquei foi o remédio da fibromialgia. E comecei, e aí quando às vezes eu sentia assim muita angústia, que eu estava precisando, eu ia lá, tomava o remédio, mas era muito raro. Eu realmente desmamei mesmo do remédio da depressão, mas quando eu sentia que eu estava precisando, eu tomava uma coisinha ali. Mas foram pouquíssimos momentos, porque os exercícios e a alimentação realmente deu um start na minha vida, sabe? Foi assim um divisor de águas na minha vida. E alinhado ao exercício foi perfeito. Uma outra dica muito importante que eu quero dar para vocês é a questão da água. Bebam muita água. Isso ajuda demais nesse processo de emagrecimento. Sabe por quê? Eu vou explicar do meu jeito, porque eu não sou cientista, não sou médica, eu não sou especialista. Eu vou explicar do meu jeito e vocês vão lá e fazem as suas pesquisas, ok? A parte do cérebro que é destinada à fome e a parte do cérebro que é destinada à sede, elas são bem próximas. Então, às vezes, quando a gente pensa que a gente está com fome, na verdade a gente está com sede. E aí, sempre que eu tô com muita fome, até hoje eu faço isso, sempre que eu tô com muita fome e eu não posso comer, eu vou lá, bebo água, bebo bastante água. Então isso ajuda. É lógico que chega um momento que você tem que comer, a hora da sua alimentação, você tem que se alimentar. Eu tô falando pra gente não ficar o tempo inteiro naquela vida de beliscar. Em vez de beliscar alguma coisa, você vai lá e pega um copo de água e toma, entendeu? Mas na hora das suas refeições, faça elas com opções saudáveis, colocando proteína em todas as refeições, incluindo frutas, verduras, legumes, ok? Mas esse negócio da água funciona demais. Por exemplo, eu gosto de comer uma única vez na parte da manhã, mas muitas vezes eu acordo com fome, mas eu não gosto de tomar café em casa, porque eu sei que se eu tomar café em casa, eu vou tomar café 2 vezes, porque eu vou chegar no meu trabalho e eu vou tomar café de novo. Então eu vou para o trabalho sem tomar café. E aí até a hora de eu lanchar lá no serviço, eu vou ficando com muita fome. Aí o que eu faço? Eu bebo água. Eu bebo água até a hora
até na minha hora de tomar o café. Eu vou bebendo água. E isso me ajuda demais, porque não é aquela fome de eu desmaiar, entende? E aí, na hora que no meu horário de café, eu vou lá e tomo meu café e depois só almoço. Então, o fato de você incluir água na sua vida vai te ajudar demais nesse processo. Em vez de beliscar, beba água. E aí, voltando também no meu processo, depois de mais ou menos uns 9 meses, eu comecei a tirar os remédios da fibromialgia. Isso tudo, eu e o Senhor. Eu já disse que eu não oriento vocês a fazerem isso. Isso era eu com o Senhor. É algo bem particular. Entendeu? Não é uma orientação aqui, não faz parte das orientações. Mas eu estou contando para vocês o meu processo, como que foi o meu processo. E eu não posso mentir, foi assim. Os médicos não tinham tirado os remédios. Eu mesma fui tirando os remédios aos poucos. À medida que eu ia vendo melhoras, eu ia tirando os remédios que eu sentia no meu espírito e também no meu corpo. Eu ia tirando os remédios. E com a fibromialgia foi a mesma coisa. Após mais ou menos uns 9 meses, eu comecei a desmamar dos remédios da fibromialgia. E isso foi aos poucos. Às vezes, quando eu sentia dores, eu tomava, mas era bem esporádico. Hoje, eu ainda tomo. Quando, por exemplo, se eu carregar muito peso, se eu tiver um dia muito estressante, então eu sinto muitas dores, então eu vou lá e tomo um anti-inflamatório. Mas é coisa bem esporádica, não é igual era naquele dia da decisão, aquela mesa cheia de remédios e controlados, tomando todos os dias, não sei quantas vezes por dia. Isso não faz parte mais da minha vida. Quando eu preciso, eu tomo alguma coisa, mas é muito raro. Graças a Deus, é muito raro. Então, hoje se materializou aquilo que eu manifestei. Embora se materializou mais do que eu manifestei, porque eu manifestei parar com os remédios e de lambuja veio o emagrecimento. Pois é. Aqui, ó, esbeltinha. E isso já fazem mais ou menos uns 3 anos e é para a vida toda, porque hoje eu sou uma pessoa saudável. A minha mente mudou. A minha mente mudou. E quando a nossa mente muda, fechou. É para sempre. Porque houve uma renovação de mente, entende? Não foi ali uma dieta. Foi uma renovação de mente. Então, quando isso acontece, até que você faça uma nova renovação de mente, que não é o caso, que eu não vou fazer, né? Que eu quero continuar saudável. Então, vai ser assim, até que o Senhor me leve. Agora, finalizando o vídeo, eu quero dizer para vocês que não adianta vocês fazerem nenhuma técnica de manifestação se no restante do tempo, vocês viram no início do vídeo, eu estava manifestando ali, eu estava fazendo uma técnica de manifestação. Mas não adianta nada a gente fazer nenhuma técnica de manifestação se no restante do tempo do nosso dia a gente continua, vamos um pouquinho no exemplo do vídeo, continuar agindo, pensando e sentindo como uma pessoa gorda. O restante do dia tem que estar, como que é a palavra, gente? Eu sou aquela que esquece as palavras. Coerência. O restante do dia tem que estar coerente com aquela técnica de manifestação que você está fazendo. Tem que haver coerência, tem que estar tudo alinhado, conectado, senão não vai resolver. Todo o seu dia tem que estar conectado, alinhado com aquilo que você está manifestando. Toda a sua semana, todo o seu mês. Você é a pessoa saudável. Lembra que a gente manifesta aquilo que a gente é, não aquilo que a gente quer? Então você tem que ser essa pessoa o tempo inteiro. Não queira só uma dieta, não queira só perder X quilos.
queira ser uma pessoa saudável. Busque por isso, por essa renovação de mente. Segue aí, segue essas dicas. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo, mas você tem que fazer a sua parte. Isso vai ser uma mudança para a vida toda. Comprometa-se com você. Comprometa-se com você. Muitas vezes a gente se compromete com tantas pessoas, a gente cumpre. Nós cumprimos a nossa palavra com as outras pessoas. Faça isso com você. Comprometa-se com você e cumpra. Ok? Tchau, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Tchau!